1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de 1 até o verso 11. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de 1 até o verso 11. Confiado que todos encontraram. Eu vou ler a palavra dos irmãos, reverentemente acompanhe a palavra do Senhor, que diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Amados irmãos, irmãos em Cristo, eu quero começar esta noite dizendo que nós somos membros de um só corpo, e somos um em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo voltar nos ares, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarem, seremos arrebatados juntamente com eles, e nunca mais ficaremos afastados, separados uns dos outros. Mas Cristo também fala, ele diz o seguinte, que assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Ou seja, Cristo também separa. É isso que nos diz as Escrituras, João 7,43. A fé em Jesus Cristo, ela não apenas promove a unidade dos cristãos, mas também ela nos separa espiritualmente do resto do mundo. Em João 17, verso 16, Jesus disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, há uma diferença entre os cristãos que aguardam a volta de Cristo e as pessoas desse mundo. E esse é o tema que Paulo desenvolve nessa porção do Evangelho. E é também o tema da nossa mensagem dessa noite. A diferença entre o cristão que aguarda a volta de Cristo e as pessoas do mundo. O propósito de Paulo nesse sermão, nesse contexto, nessa parte do Evangelho, é justamente encorajar os cristãos a viver em santidade em meio ao mundanismo. É nós vivermos em santidade neste mundo. E ele faz isso destacando 4 diferenças entre os cristãos e os ímpios. Entre aqueles cristãos que aguardam
aguardam a volta do Senhor e aqueles que são do mundo, que vivem sem expectativa nenhuma. E a primeira diferença que Paulo destaca é o conhecimento e a ignorância. Os versos 1 e 2 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E eu quero chamar a atenção para duas expressões que nós temos nesses dois versículos. A primeira expressão está no versículo 1, que é aos tempos e às épocas. E isso quer dizer que Deus, Ele tem um plano definido para todas as nações do mundo. Deus determinou os tempos e as épocas para todas as nações da terra. E isso aponta e termina em um período terrível, conhecido como o dia do Senhor. O grande dia do Senhor, o dia que Cristo voltar, é um período em que Deus julgará o mundo e castigará as nações. E ao mesmo tempo, Deus está preparando o seu Israel, o seu povo, para a volta de Jesus Cristo, a fim de estabelecer o seu reino aqui na terra. A segunda expressão também que chama a atenção, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, está no versículo 2, que diz: como o ladrão da noite. E essa expressão, essa sentença, ela descreve o caráter repentino e surpreendente da volta de Cristo no dia da vinda do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 3, e no capítulo 16, verso 15, Jesus, ele usa essa imagem advertindo os cristãos para não serem pegos cochilando, não serem pegos desprevenidos. E como nós não sabemos quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, nós somos chamados a viver em atitude de vigilância e de expectativa, mas ao mesmo tempo nós devemos trabalhar e testemunhar que somos cristãos. Agora, quando nós juntamos esses entendimentos, nós podemos descobrir o que é que Paulo desejava ensinar aos seus amigos que estavam aflitos em Tessalônica. E Paulo, ele já havia falado que Cristo viria buscar a sua igreja. É isso que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versos 13 a 18. Paulo também disse aos Tessalonicenses que haveria um período de grande sofrimento, de grande tribulação na terra, e depois então viria o arrebatamento da igreja. Então, o que nós precisamos, o que Paulo queria dizer para os Tessalonicenses, e ele quer dizer para nós também hoje, é que nós precisamos ficar atentos, porque Jesus pode voltar, pode vir a qualquer momento, e quando Jesus voltar, se inicia então o grande dia do Senhor. Enquanto isso, aqueles que são ignorantes, que desprezam o Senhor, que não têm conhecimento das coisas do Senhor, eles estão vivendo a soberba da vida, estão gozando as iguarias desse mundo, longe de Deus, longe dos conselhos de Deus, longe da orientação de Deus, como se aqui fosse o início e o fim de todas as coisas. Esses que são ignorantes, eles estão andando por caminhos contrários, estão vivendo o engano dos seus corações, andam desdenhando, andam blasfemando contra Deus. Essa é a diferença que Paulo mostra, que nós como cristãos temos conhecimento de que Cristo irá voltar, enquanto os ignorantes estão totalmente desprezando a volta de Cristo. A segunda diferença que Paulo também quer nos mostrar aqui entre os cristãos e os ímpios é a questão da expectativa
a surpresa. Os versos 3 e 5, de 3 a 5, diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetida destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Queridos, o mundo será pego de surpresa, porque o mundo, ele se recusa a ouvir a palavra de Deus. O mundo se recusa a atentar para as advertências de Deus. Nós lemos na Bíblia que Deus enviou, avisou que o dilúvio estava a caminho, e mesmo Deus avisando, apenas 8 pessoas creram e foram salvas. Lá em Gênesis capítulo 19, verso 12 e 14, nós vemos ali a história de Ló. E Ló então avisou sua família de que a cidade seria destruída, mas ninguém lhe deu os ouvidos. E em Lucas capítulo 21, do verso 19 em diante, Jesus avisou a sua geração de que Jerusalém seria destruída. E graças à sua advertência, graças ao seu aviso, houveram cristãos que conseguiram escapar, mas muitos outros morreram durante o ataque contra a cidade. E na verdade, Jesus ele também, Jesus apresentou o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra como exemplos, porque naquele tempo a Bíblia diz que as pessoas elas se davam em casamento, elas se refastelavam, né? Elas realizavam as suas atividades diárias normalmente, elas comiam, elas bebiam, elas casavam, elas trabalhavam, mas com um detalhe, sem considerar em momento algum que o julgamento estava próximo, que Jesus iria voltar e que haveria um grande dia, haveria um grande julgamento. Os cristãos são filhos da luz, portanto, não estão no escuro no que se refere aos acontecimentos futuros. Nós não estamos cegos com o que a Bíblia diz que vai acontecer no porvir. No entanto, aqueles que são incrédulos, aqueles que são os ímpios, o que é que eles fazem? Eles zombam, eles debocham, eles escarnecem da volta de Cristo e daqueles que acreditam na volta de Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4 diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Paulo compara o julgamento vindouro às dores de parto, a quando uma mulher está para dar à luz. É isso que diz lá no verso 3. E, irmãos, olhem só, mesmo com todo o conhecimento médico, com todo o amparo da medicina moderna, com toda a tecnologia que há, hoje já se consegue operar um paciente à distância, roboticamente, não é, Ana Márcia? Com toda essa modernidade, a mulher sente dor de parto. Isso não mudou. Isso acontece ainda hoje. Essas dores continuam sendo reais, continuam sendo intensas. Elas estão acompanhadas de contrações musculares que permitem à mãe a dar a luz ao bebê. E lá em Isaías capítulo 13, verso 8, o profeta ele usa a mesma imagem ao descrever a vinda do dia do Senhor.
E em Mateus 24:8, Jesus chama o início do dia do Senhor como o princípio das dores, que no termo no grego traduzido por dores, refere-se justamente a isso, a dores do parto, tendo a ideia de que haverá dores para um novo tempo, o nascimento, a vinda de novo tempo. Antes nós passaremos por dores. E viver essa expectativa não é apenas você pegar, vestir um lençol branco, ir para cima do morro alto e esperar que Jesus volte. Não é isso. Ficar sentado ali esperando que Jesus volte. Na verdade, essa expectativa da volta é viver à luz da sua volta, é viver consciente de que as nossas obras, elas serão julgadas, e que nós não teremos novas oportunidades de servir. Nós somos chamados para servir agora. É a expectativa da volta de Cristo, é viver de acordo com os valores da eternidade, é olhando para a eternidade, porque, queridos, há uma grande diferença em estar preparado para ir para o céu e estar preparado para se encontrar com o Senhor. Qualquer um que tenha sinceramente a Cristo como seu Salvador está preparado para ir para o céu, porque o sacrifício de Cristo na cruz tornou isso possível. Mas estar preparado para encontrar-se com o Senhor no tribunal de Cristo é outra história. As Escrituras, elas nos mostram, elas nos dão a entender que alguns cristãos não se alegrarão em ver Jesus Cristo. Olha o que aqui diz 1 João, capítulo 2, verso 28, diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Ou seja, para alguns, a vinda de Cristo, a volta de Cristo, o grande dia, será uma grande alegria, mas para muitos haverá um desejo de não estar diante do Supremo Juiz. Os cristãos que vivem na expectativa da volta de Cristo, eles irão desfrutar uma eternidade muito melhor do que os que vivem indevidamente com respeito à coisa desse mundo. A terceira diferença que Paulo nos ensina entre cristãos e ímpios é com relação à sobriedade e à embriaguez. Olha o que diz os versos 6 e 8 do texto: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando no capacete a esperança da salvação. Ser sóbrio significa estar alerta, estar esperto, viver com os olhos abertos, é ser sensato, é ser constante. Isso significa ser sóbrio. E para que nós possamos ver de forma mais clara o que Paulo está falando aqui, Paulo então mostra dois grupos de pessoas. Primeiro, ele chama uns de embriagados e adormecidos, e chama os outros de despertos e alertas. Quando o perigo se aproxima dos que estão bêbados e sonolentos, esses aí não têm consciência do perigo, eles não têm consciência do que se passa, eles não conseguem reagir, e muitas vezes quem está bêbado, ele nem entende o que está acontecendo. Contrário, aqueles que são alertas, aqueles que são despertos, eles estão sempre prontos, estão sempre destemidos, estão sempre atentos
diz que uma vez que somos do dia, não devemos viver como se pertencêssemos às trevas. Uma vez que nós somos filhos da luz, nós não podemos viver como se nós fôssemos filhos das trevas. Uma vez que nós somos do dia, nós não podemos viver como que aqueles que vivem na noite, que vivem sonolentos, que vivem lerdos, que vivem amortecidos. Romanos 13, versos 12 e 13 diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, quer dizer imoralidade, e dissoluções, indecência, não em contendas e ciúmes. Em outras palavras, uma vez que o dia se aproxima, uma vez que o grande dia se aproxima, nós somos chamados a despertar. Tal como quando o dia vai amanhecendo, que nós nos despertamos, nós nos lavamos, nós nos vestimos. Quando esse dia se aproxima, é hora de despertar, é hora de lavar-se, é hora de vestir-se. E quando nós fazemos assim, nós devemos nos revestir da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Somente as armas da luz, como diz Romanos 13, 12, poderão nos proteger devidamente nos últimos dias, antes da volta do nosso Senhor. Apenas aqueles que se revestirem do que é espiritual, do que é santo, estes conseguirão passar, estes conseguirão se proteger, enfrentar o que está guardado para os últimos dias. O cristão sóbrio, ele tem uma visão de mundo tranquila e sensata. Ele não se alegra com tudo, mas também ele não é uma pessoa que é frustrada, que é temerosa, que é infeliz, não. Ele é aquele que ouve as notícias trágicas da atualidade, mas não se abate, ele não perde o ânimo. Ele é aquele que passa pelas dificuldades da vida, mas não desiste, ele persevera, ele continua. Ele é aquele que sabe que o seu futuro está nas mãos de Deus, e portanto ele vive cada dia com ânimo, com alegria, com criatividade, com tranquilidade e com obediência, como nós aprendemos hoje de manhã. A vida do cristão não depende de liderança política, não depende de sistema de governo, não depende de medidas socioeconômicas, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Muitos cristãos às vezes se preocupam quem vai ser o presidente, quem vai deixar de ser, se o salário vai aumentar, se não vai, se as coisas vão ficar caras, se não vão. Se preocupam com o que nós podemos ver, com o que é factível, e esquecemos que nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor, Ele é o provedor das nossas vidas. E a nossa visão com relação a tudo isso, ela determina o resultado. Quando nossos olhos estão voltados para Cristo, qual é o resultado? Confiança, segurança e esperança. Esse é o resultado. Mas quando nossos olhos não estão em Cristo, há medo, há dúvida, há insegurança, totalmente diferente de quando nossos olhos estão voltados para Cristo. Os incrédulos do mundo, porém, eles não estão alertas. Eles são como os bêbados do texto, vivendo em um paraíso falso,
desfrutam de uma segurança falsa. Quando o Espírito Santo encheu os primeiros cristãos em Pentecoste, os incrédulos acusaram que eles estavam embriagados, porque era assim que eles ficavam, embriagados. E na verdade, os que não têm Cristo, eles vivem como embriagados. A espada da ira de Deus está sobre o mundo. No entanto, as pessoas levam uma vida ímpia, uma vida vazia, que raramente pensam nas coisas eternas, não pensam no porvir. E aí eu pergunto para vocês, será que o verdadeiro cristão pode ter a certeza de hoje, pode ter certeza hoje que é salvo e que irá para o céu? Você como cristão tem essa certeza? Que você é salvo, que você irá para o céu? Sim, todo cristão deve ter essa certeza, pode ter essa certeza. O próprio apóstolo Paulo, ele sabia que os cristãos de Tessalônica eram salvos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, Paulo tinha certeza que ele encontraria todos os irmãos no céu, que encontraria com todos os irmãos em Cristo nos céus. Paulo tinha essa certeza disso. Então, quem diz com toda convicção que eu sei que sou salvo, não está sendo arrogante, não está sendo orgulhoso, não está sendo vaidoso. Na verdade, ele está demonstrando a sua fé na palavra de Deus. Muitas vezes somos condenados porque falamos assim, mas somos condenados pelos incrédulos, pelos que vivem como embriagados, que não têm esperança de nada. A esperança deles é acordar de manhã e poder dormir à noite sem saber se vai acordar no outro dia. Essa é a esperança deles. A carta de 1 João, ela foi escrita para nos ajudar a ter certeza da nossa salvação. E na verdade a salvação, ela se dá em 3 tempos. Primeiramente no passado, quando nós fomos salvos da culpa e do castigo do pecado, da consequência do pecado, sabe, do pecado que é a morte eterna. O segundo é no presente, enquanto nós estamos sendo salvos do poder e da contaminação do pecado. E o terceiro tempo da salvação é no futuro, quando nós seremos salvos da presença do pecado, quando Cristo voltar. E os incrédulos não têm esperança nenhuma, eles não têm esperança em nada. Eles não acreditam nessas coisas. É por isso até inclusive que muitos dizem assim: não, eu vou comer, eu vou beber, eu vou aproveitar o dia, porque pode ser que amanhã eu morro. Você já ouviu essa expressão de muitas pessoas? Já não é curtir o dia hoje, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. Então a vida deles está resumida ao que eles podem viver aqui. E de acordo com os médicos, algumas pessoas são mais produtivas pela manhã, outras ficam mais alertas a dispostas à noite. Ou seja, há quem acorde antes do despertador tocar, são muito despertos e entram no pique logo, não precisa nem lavar o rosto durante o dia, estão no pique todo. O pessoal diz, estão no 12, né? Vivem no 12, velocidade máxima. Mas tem outras que são mais lentas, abrem o olho, depois o outro, aí bota uma pé na frente da cama, depois a outra, vai funcionando aos poucos até pegar o ritmo do dia. Mas no que diz respeito ao assunto da volta de Cristo, nós temos que ser como um grupo, nós temos que ser despertos, nós temos que ser alertas, nós temos que estar sóbrios, prontos para obedecer nesse grande dia, o dia do Senhor. A quarta diferença que Paulo nos mostra entre cristãos e ímpios está nos versos 9 a 11, e diz respeito à salvação e julgamento. Versos 9 a 11 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Queridos, os cristãos não precisam temer o julgamento futuro, porque esse julgamento futuro, ele não faz parte do plano que Deus traçou para nós, a sua igreja e o seu povo. Os salvos terão que passar pelo dia do Senhor, esse período terrível de julgamento que Deus enviará sobre a terra. Nós, que somos presbiterianos confessos, nós somos chamados de pós-tribulacionistas. Eita, palavra feia, né? Pós-tribulacionista, que quer dizer o quê? Que nós passaremos pela grande tribulação. Nós cremos que nós passaremos pela grande tribulação. Mas a Bíblia também nos diz que estes dias serão o quê? Abreviados. Mateus 24, 22 diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Cristo voltará e tomará para si o seu rebanho. E nós cristãos, aqueles que são cristãos, sempre passaram por tribulações. Na verdade, nós cristãos somos quase especialistas nisso, né? Faz parte de uma vida cristã consagrada passar por tribulação. Por isso que João 16,33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que não tenhais paz em mim, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E antes de continuar, eu quero explicar essa questão de pós-tribulacionistas. Na verdade, existem três entendimentos sobre essa questão, se passaremos ou não pela tribulação. Né? Existem o que nós chamamos de pré-tribulacionistas, que são aqueles que dizem que seremos arrebatados antes da tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, que somos nós, que acreditamos que nós seremos arrebatados após a tribulação. E existe o que nós chamamos de midi-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que no meio da tribulação serão resgatados. Mas uma coisa é certa, irmãos, mesmo com essas diferenças, qualquer um desses acredita em 5 pontos. Primeiro, Jesus Cristo vai voltar. Segundo, Jesus Cristo vai julgar vivos e mortos. Terceiro, os mortos ressuscitarão. Satanás será julgado e lançado no lago do fogo, e haverá um tempo de paz e prosperidade. Todos acreditam nesses 5. E como diz o nosso querido reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim que é melhor nós estarmos preparados e não passar, do que termos de passar sem estar preparados. E a Bíblia, ela tem vários textos que relatam a vida do Senhor após a grande tribulação. É só os irmãos depois procurarem que eu possa passar as referências bíblicas, para que os irmãos possam confirmar e ver a veracidade da questão de que nós seremos arrebatados pós-tribulação. Sendo assim, Paulo relaciona a volta de Cristo com a redenção que o próprio Cristo obteve para nós na cruz. Nós fomos comprados por um preço. Esse preço é preço de sangue. Nós somos a noiva de Cristo. E Ele virá nos buscar para si antes de enviar o julgamento sobre a terra. Convém lembrar que Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4,9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho nos gêneros ao mundo, para vivermos por meio dele. Cristo também morreu por nós, para que nós pudéssemos viver para ele. 2 Coríntios 5,15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos viver com Ele. Abra sua Bíblia, Tessalonicenses
Colossenses 5, capítulo 10, texto que nós lemos, diz que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém. Concluindo, queridos, não se deve jamais deixar que o estudo da palavra de Deus, das profecias, se torne algo apenas acadêmico, apenas para pastores, mestres. Tem também um motivo para estarmos em confusões e brigas. Paulo encerra essa porção do texto, dessa carta, com uma aplicação prática das escrituras proféticas. Ele diz: consolai-vos e edificai-vos. Encorajamento e edificação. O fato de que nós iremos nos encontrar novamente com nossos entes queridos que são salvos, que nós viveremos com o Senhor para sempre, deve ser um motivo de ânimo e de grande alegria para nós. E o fato de que nós não teremos de sofrer a ira de Deus no dia do Senhor, deve ser um motivo de encorajamento, porque a palavra de Deus nos assegura que as nossas cargas, 1 Coríntios 10, 13, as nossas cargas não são maiores do que nós podemos carregar, ou seja, as nossas dores, os nossos sofrimentos não são maiores do que nós podemos suportar. E essa certeza deve trazer consolo aos nossos corações, deve trazer esperança ao nosso coração, deve trazer alegria em sermos cristãos. A realidade da volta breve de Cristo deve ser um estímulo à pureza e à fidelidade, à carreira que nos foi proposta pelo próprio Deus. Também deve ser um estímulo à participação na igreja, deve ser um estímulo no amor aos irmãos, a convicção de que nós estaremos com o Senhor deve nos fortalecer em meio às dificuldades da vida e deve nos motivar a alcançar os perdidos para Cristo, assim como nós fomos alcançados. Muitos cristãos encontram-se em uma situação tão confortável aqui na terra que raramente eles pensam sobre ir para o céu e em se encontrarem com o Senhor. Quantos de nós pensamos nisso? Que um dia nós iremos para o céu, nós iremos nos encontrar com o Senhor, nós estaremos no grande dia diante do Senhor. Quantos de nós estamos pensando sobre isso? Não se lembram que haverá um dia que nós temos que prestar contas diante do tribunal de Cristo. Por isso, lembrar que Cristo está voltando deve contribuir para o nosso ânimo e deve contribuir para a nossa edificação. Irmãos, quanto mais nós sabemos que Cristo está próximo de voltar, mais nós desejamos que Cristo volte, mais desejamos ter uma vida santa, uma vida que agrade o Senhor, porque nós prestaremos conta diante do Senhor. Para quem não é salvo por Cristo, o futuro reserva um julgamento. E eu pergunto para vocês: por que viver em função das experiências desprezíveis e pecaminosas do mundo, quando estão disponíveis as riquezas da salvação em Cristo? E essas riquezas estão disponíveis graciosamente, é sem preço, é graciosa, é graça. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não se contente com as migalhas de Satanás que o mundo podem te oferecer, pelas quais muitas vezes você paga um preço altíssimo. Não se contente com isso. O Senhor já pagou o mais alto preço por você, e Ele te oferece o melhor banquete. Ele te oferece o maior banquete. Está tudo pronto, está tudo servido. Basta que você tome uma decisão de amá-lo, de segui-lo e de servir.
É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer dos pecadores. Mas quando isso, pastor? Agora. Já. Hoje. Não é daqui a um mês. Não é quando eu ficar, não é quando eu me aposentar. Não é quando eu conseguir o que eu quero. É agora. É já. Com quem está disposto, o Senhor nos chama agora para amá-lo, para segui-lo, para servir. Que o Senhor nos abençoe. E a Ele, não somente a Ele toda a honra,